E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse domingo teremos estreia no Campeonato Brasileiro, Bahia e Corinthians lá em Salvador. Pois é, não tem folga, não tem descanso, não tem tempo pra comemorar o título paulista, já tem jogo nesse final de semana. E é um jogo bem complicado contra o Bahia, e ainda lá em Salvador, viagem um pouquinho longa aí. Ai galera, bom, eu confesso pra vocês, não sei se vocês estão percebendo, devem estar, eu tô meio sem voz aqui, porque eu gritei tanto, eu gritei pra caramba nessa noite de quinta, né? Enfim, então eu tô meio sem voz aqui, eu tô tentando forçar um pouco a minha voz pra gravar o vídeo, mas eu acredito que eu consiga aí gravar, tá? Então, eu tô meio sem voz, mas vamos gravar assim mesmo. Enfim, né? Pra começar o vídeo, vamos com a possível escalação do Corinthians, tá? Eu não faço ideia do time que vai a campo, tá? Talvez aí alguns jogadores nem viajem pra Salvador, tá? Mas um time que eu utilizaria se eu fosse o Ramon Dias, tá? Eu pouparia jogadores, tá? Eu pouparia. Então a minha escalação seria Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri, Ranieri, Breno Bidon, Alex Santana e Igor Coronado, na frente Romero e Yuri Alberto, né? Primeiro, eu pouparia os volantes, o Martinez e o André Carrijo, porque eles vêm de eliminatórias que eles jogaram, então eu pouparia eles, tá? O Garro, gente, assim, o Garro me preocupa porque ele claramente não tá bem ainda do joelho, então eu fico pensando, caramba, será que é saudável ficar insistindo com o Garro e ele não estando 100% ainda? Então, sei lá, na minha opinião, seria bom preservar o Garro até ele estar 100%. Porque ficar colocando ele, aí forçando o joelho, ele nunca vai estar 100%, forçando ele. Então, sei lá, eu pouparia o Garro nos próximos jogos até o joelho dele estar 100%. Pelo menos eu faria isso. Então, eu pouparia o Garro, claro, nesse jogo. E pelo que eu vi, o Coronado tá apto, né? Já sarou a perninha do Coronado. Então, eu colocaria ele aí. Na zaga, né, cara, eu não quero ver Félix Torres domingo. Depois das merdas que ele fez na quinta-feira, eu não quero ver ele domingo, tá? Eu não quero. Então eu coloquei o Ramalho aí. Por mais que o Ramalho esse ano esteja uma desgraça, eu não quero ver Torres domingo. Eu não quero ver Félix Torres, né? Então eu coloquei essa escalação. Memphis Depay, eu imagino que seja poupado, né? Teve a viagem para a Europa, né, na Liga das Nações, que ele jogou lá, né? Então, eu imagino que pode ser Romero no ataque. E eu coloquei Yuri Alberto aí, tá? Enfim, então esse é um possível time que eu utilizaria se fosse o técnico. Mas tem que ver se alguns desses caras aí vão viajar, né? Para Salvador. Enfim. Agora vamos para o retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Bahia. E a minha voz está uma merda, mas vamos assim mesmo. Histórico de confrontos entre Corinthians e Bahia. Na história foram 78 jogos, 37 vitórias do Corinthians, 24 do Bahia e 17 empates. Gols no confronto 200, olha só. E o gol 200... foi o gol do Depay de falta ano passado contra eles, né? É o gol de falta do Depay. O gol 200 no confronto. São 117 do Corinthians e 83 do Bahia, tá? Deixa eu ver aqui mais. Corinthians e Bahia por estádios. Eles mais se enfrentaram na Fonte Nova. 38 jogos. E o Bahia com 2 vitórias a mais, 16-14. Corinthians e Bahia por campeonatos, se enfrentaram mais pelo Brasileirão, 59 jogos, o jogo agora desse domingo é o jogo 60 pelo Campeonato Brasileiro entre eles, e o Corinthians tem vantagem 28-16 em número de vitórias, tá?
Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Bahia. E o maior é o Teleco, 5 gols em 2 jogos. Paulo tem 4 gols. Renato Augusto, Zenon, Rivaldo e o Neto, 3 gols. Rivelino, Bataglia, Carlito e o Dentinho, 2 gols cada um contra o Bahia, tá? Vamos ver que mais. O primeiro confronto entre Corinthians e Bahia foi no dia 27 de setembro de 1936, a 88 anos, 8-1 para o Corinthians, um amistoso. E também é a maior goleada do Corinthians no confronto, esse 8-1, tá? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Bahia, 8 jogos, durou de 2008 a 2014, tá? E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Bahia. Nos últimos 4 jogos, 2 vitórias do Corinthians, 1 do Bahia e 1 empate, né? E essa vitória do Bahia, uma derrota bem traumática pra gente, né? Meu Deus do céu, quero nem comentar essa vitória dos caras aí, meu Deus. E pegando o retrospecto em Salvador, né, que o jogo desse domingo é em Salvador, em Salvador, no último jogo, ganhamos 1-0, gol do Romero, né? Ano passado, gol do Romero, vencemos 1-0, tá? E era começo da trajetória do Ramon Dias pelo Corinthians, né? Era segundo jogo dele e vencemos 1-0, gol do Romero. Outro jogo em Salvador aqui, um 0-0 em 2023, tá? E teve esse 0-0 em 2021, também em Salvador. E a última vez que perdemos pro Bahia em Salvador, Brasileirão 2020, 2-1, tá? Pra eles. Então faz 5 anos que o Corinthians não perde pro Bahia na Fonte Nova, né? Depois foram 3 jogos em Salvador, 2 0-0 e uma vitória do Corinthians de 1-0, tá? É isso. Esperamos que o Corinthians siga sem perder lá, né? Enfim. Bom, galera, é o seguinte, eu quero mostrar aqui os próximos jogos do Corinthians, tá? A CBF, ela liberou aí as datas e horários, né, das 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Por quê? Porque o Brasileirão vai parar na rodada 12, né? Porque vai ter o Mundial de Clubes, né? Aí vai parar, tá? Então a CBF, ela já liberou todas as datas aí das 12 rodadas antes da parada para o Mundial. Então vamos conferir aqui, ó, e também ver a transmissão dos jogos, tá? Porque Corinthians vai estar na Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, tá? A Copa do Brasil ainda não tem adversário definido, tá? Mas já tem aqui Brasileirão e Sul-Americana, tá? Vamos ver aqui, ó. Tem Bahia e Corinthians nesse domingo, dia 30, vai passar no Premiere, tá? O jogo é 8 horas da noite. Aí depois, contra o Huracan, estreia na Sul-Americana, vai passar no ESPN e Disney Plus, tá? Mais um jogo em casa, Corinthians e Vasco, vai passar na Prime Video, tá? Exclusivo da Prime Video. Depois tem América de Cali e Corinthians, né? Mais um jogo da Sula, Paramount e SBT, vai passar o jogo. Aí depois, outro clássico contra o Palmeiras. Eles com certeza vão querer revanche aí por perder o título paulista. Vai ser dia 12 de abril, no sábado. Vai passar no Premiere. Aí depois, Corinthians e Fluminense, quarta-feira, 16. Vai passar na Record, YouTube e Premiere, tá? Depois, 19, tem Corinthians e Sport, exclusivo Premiere, jogo em Itaquera, tá? Lembrando que agora o Brasileirão vai passar tanto na Record quanto na Globo, na TV aberta, né? Vai passar em 2 canais diferentes aí, tá? Na TV aberta. Depois do Sport, dia 24, quinta-feira, Sul-Americana contra o Racing do Uruguai na ESPN e Disney Plus, tá? E aí, para fechar o mês de abril, Flamengo e Corinthians no Maracanã, 27 de abril, vai passar na Globo e no Premiere, tá? É o primeiro jogo na Globo aí no Brasileirão, se eu não tô enganado. Aí, começando o mês de maio, Corinthians e Internacional em Itaquera, exclusivo da Prime Video, tá? Depois, mais um jogo em casa, América de Cali, ESPN, Disney Plus e SBT, tá? Aí depois, dia 10 de maio, vai ter o Mirassol pelo Brasileirão, tá?
exclusivo Prime Video, né? A Prime Video pegando uns jogos exclusivos do Corinthians aí, né? Depois do Mirassol, Racing do Uruguai na Sul-Americana, ESPN e Disney Plus. Depois, clássico contra o Santos em Itaquera, dia 18. Vai passar na Globo. Vai ser o terceiro Corinthians e Santos seguido em Itaquera, né? Vamos ver o que mais aqui. Aí, dia 24, num sábado, vai ter Atlético Mineiro e Corinthians, tá? Vai passar no Sport TV e Premiere. Aí, dia 27, Huracan e Corinthians. Aí fecha a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Fecha, tá? Vai passar na ESPN, Disney Plus e SBT, tá? Se não me engano, o Corinthians passando para a fase seguinte da Sul-Americana é só depois do Mundial. Se não me engano é isso, tá? Termina a fase de grupos e o mata-mata é só depois do Mundial. Aí, 1º de junho, Corinthians e Vitória, tá? Em Itaquera, vai passar na Record, YouTube e Premiere. YouTube é a Cazé TV, tá? Se não me engano é a Cazé TV. E dia 12 de junho vai ter aí Grêmio e Corinthians no Premiere, tá? Aí depois do jogo contra o Grêmio, vai ter a parada pro Mundial, tá? Contra o Grêmio é rodada 12, aí para pro Mundial. E aí um mês parado pra depois enfrentar o Bragantino em casa, tá? Lembrando, eu só mostrei jogos do Brasileirão e Sul-Americana, tá? Mas vai ter a Copa do Brasil no meio, tá? Só que assim, vou mostrar o calendário da Copa do Brasil. O Corinthians inicia, vocês estão vendo aí, a partir da terceira fase, tá? E o calendário é a ida 30 de abril, a semana do dia 30 de abril, e a volta 21 de maio, tá? Então no meio aí vai ter a terceira fase da Copa do Brasil. As oitavas é só depois do Mundial aí, tá? Depois do dia 30 de julho aí, as oitavas de final. Então vai ter 2 jogos da Copa do Brasil aí no meio do caminho. Ainda vai ser o sorteio realizado ainda pra gente saber quem o Corinthians pega, tá? Enfim, é isso. E agora vamos falar desse Bahia e Corinthians, né? Bom, é um jogo assim muito perigoso, né? O Corinthians, os jogadores extasiados pelo título, né? Eu não sei se vai ter um certo relaxamento em Salvador, né? Porque nem deu tempo de comemorar direito, já vai ter outro jogo, né? Então é um jogo bem perigoso esse. O Bahia também vem de título estadual, ganharam o Campeonato Baiano e se classificaram para Libertadores, né? Deram sorte no sorteio, pegaram Boston River do Uruguai, enfim, né? Sorte deles. E jogar em Salvador sempre é difícil. O Corinthians ano passado venceu, né? Mas mesmo assim jogar em Salvador é difícil. Não sabemos assim direito o time que vai a campo, jogadores que podem ser poupados. Enfim, vocês, por exemplo, acham que uma derrota em Salvador seria ruim, claro, mas seria compreensível uma derrota em Salvador? Não sei, né? Mas tem que ver aí a estreia no Brasileiro. Depois, quarta-feira já é estreia na Sul-Americana. Pois não vai ter folga. É estreia Brasileiro, depois é estreia Sul-Americana. Não vai ter folga, não vai ter descanso. Então vamos ver como é que vai ser utilizado aí o elenco, tá? E o Corinthians é um time que vem apresentando dificuldades quando tem que jogar mais de uma competição ao mesmo tempo. A gente lembra ano passado, né? A gente tava na Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, né? Chegamos nas semis, nas 2 Copas e no Brasileiro, na zona de rebaixamento. Aí fomos eliminados das Copas e no Brasileiro disparou ali, só tinha o Brasileiro pra disputar, disparou e chegou ao 7º lugar, né? Aí você vê aí esse ano, né? Tendo Libertadores, a pré-Libertadores e o Paulista, por exemplo. Né, a preparação para Libertadores não foi correta, não conseguiu lidar com os 2 campeonatos, culminou na eliminação da Libertadores. Então, vamos ter agora 3 torneios que vão iniciar. Não sei como é que o time vai conseguir agora lidar com isso, né, com os 3 torneios. Não sei se vai querer dar prioridade para um deles, né, mas tem que se virar para dar prioridade para os 3. Enfim.
Mas vamos lá, gente, vamos lá. Vamos pensar no Bahia primeiro, vai ser um jogo difícil. Mas vamos lá, estreia no Brasileiro. E vamos dar meu palpite aqui. Cara, vai ser um jogo difícil. Eu vou postar em 2-1 Corinthians. E vamos lá, 2-1 Corinthians, tá? Gols do... gols do Romero, tá? Romero. E quem mais que eu acho que pode jogar? Romero. Thales Magno, cara. Eu acho que o Thales Magno pode jogar. É que eu não sei se o Yuri Alberto começa jogando. Eu tenho uma grande dúvida nisso aí, cara. Tá, olha, eu acho que o Yuri Alberto joga. Então eu vou colocar gol do Romero e do Yuri Alberto, tá? 2-1 Corinthians e é meu palpite, tá? Então, comente aí o que vocês acham que vai dar nesse jogo contra o Bahia, tá? E o palpite de vocês, o meu é 2-1. Gols de Romero e Yuri Alberto, tá? E eu peço desculpas se a minha voz tá uma merda, mas é culpa do Corinthians, né? Culpa do Corinthians. Vamos culpar o Corinthians, vamos culpar o Hugo Souza, porque eu praticamente gastei toda a minha voz no pênalti que o Hugo Souza pegou, no grito que eu dei. Mas enfim, né? Faz parte. Quando se ganha um título, cara, você fica rouco mesmo, é isso, faz parte. Enfim, bom... É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!